Então agora eu passo a palavra para o professor Shimoda por seus 15 minutos. Obrigado, professor Valente. Boa tarde a todos, aos membros da mesa. E é um prazer imenso meu e também da Grácia. Para quem não conhece a Grácia, por favor, Grácia, você pode levantar, que é a minha diretora associada nessa candidatura, né? E estamos empolgados, contentes de participar desse processo de indicação por nossa comunidade, funcionários, alunos e docentes. Uma tarefa que é uma tarefa super importante, que é a direção do Instituto de Artes. Quem pleiteia essa posição está embutido nele uma dedicação ao coletivo, uma experiência de gestão, uma experiência de ensino e uma capacidade de congregar vários setores e vontades diferentes, como somos nós. Somos diversos, somos complexos e, acima de tudo, somos artísticos demais, né? E isso é ótimo, é excelente, e é por isso que eu vim para cá, é por isso que tenho dedicado, acho que, bastante tempo. Daqui a pouco posso falar mais tempo aqui do que fora no meu tempo de vida pessoal. E é nesse sentido que a gente se encontra aqui, eu e a Grácia, com a vontade muito grande de representar os anseios, mas além disso, de ter uma direção muito propositiva, uma direção que realmente possa, no mínimo, estimular os questionamentos e os movimentos necessários para a melhoria do nosso Instituto de Artes, né? Nós temos aqui um espaço físico muito inadequado por muitos anos, acho que desde a criação do Instituto de Artes. Temos uma qualidade de docentes excelente, em pouca quantidade. Temos uma estrutura de funcionários muito limitada e pequena com relação ao número de funcionários que a universidade tem em outros departamentos. Além disso, temos também uma diferença numérica muito grande se você comparar com universidades que possuem institutos de artes e comunicação. Nós temos especificidades, né? A gente pode fazer uma comparação que está no programa, que é a de ninguém questionaria, né? Se você tem um instrumentador, se você tem vários desses profissionais que suportam, que não suporte a docência no instituto, numa faculdade de medicina. Porque nós aqui pensamos e somos um pouco recolhidos, vai pedir um técnico de iluminação, por que precisa de 6 técnicos, por que precisa de 8 técnicos de som no Instituto de Artes? Porque nós somos assim. Nós temos essa especificidade. Nossa sala de aula é o teatro, é o palco, é o estúdio, bem equipado, e não pode ser comparado a uma medicina. É impossível manter um curso sem um hospital de qualidade, e por aí vai. Enfim, isso com o tempo, quem passa aqui mais tempo, funcionários e docentes, isso acaba acumulando um certo limitador. Se você for analisar as últimas 3 avaliações institucionais, essas avaliações são feitas a cada 5 anos, todas elas apontam que o grande limitador mesmo é a pequena e inadequada infraestrutura que vivemos. Isso não é só do docente, do aluno, mas dê uma passada no Instituto de Artes como um todo, né? Não tem espaço de convivência para os alunos, não tem um espaço de estudo para os alunos, não tem nenhum momento na nossa grade curricular que a gente consiga congregar vários alunos e potencializar isso que eu falei anteriormente, que são essas potências mesmo de conhecimento, de pesquisa que nós temos no Instituto de Artes, né? Na trajetória minha aqui dentro do Instituto, mesmo fora, o que eu tenho certeza absoluta é que nós temos uma especificidade que é uma potencialidade imensa. Ao mesmo tempo, historicamente, nós fomos fundados, e temos funcionado assim, numa estrutura departamental muito isolada e numa gestão administrativa um tanto quanto antiquada, né? Nós temos algumas
divergência do que hoje em dia é feito de gestão administrativa. E eu acho que é o momento limite que nós chegamos, é hoje em dia. 5 minutos. E por que eu falo 5 minutos para acabar ou 10 minutos? Passou 5. E nós temos aqui um momento único, ou seja, nossa qualidade de pesquisa, nossos agentes reguladores estão apontando levemente, né, nas discussões que a gente promoveu entre docentes e funcionários e alunos, a gente sempre comenta o que as avaliações têm falado no nosso instituto, né? Uma vez que nossas próprias avaliações, elas ainda são ineficientes, não promovem uma ação realmente que venha a corrigir ou direcionar essas falhas nossas, esses nossos deslizes enquanto trabalho acadêmico, eles vêm apontado, olha, vocês estão indo para um caminho que a qualidade de ensino está sendo limitada pelo espaço físico, tem um limitante da produção, que ela nunca ultrapassa essa qualidade que deveria atingir, a extensão é muito limitada e por aí vai, né? Bom, pensando em todos esses aspectos, formulamos um programa, que é um programa que não é único, que não é imutável, mas sim é um programa inicial de gestão. E dele participaram várias pessoas, né, que vêm suportando e vêm dando contribuições a essa candidatura minha e da Graça. Bom, eu acho que detalhes a gente pode encaminhar depois das discussões, né? Eu acho que você deve ter vários pontos. Imagino que vocês devem ter, pelo menos, dado uma lida geral nos programas, né? Mas eu queria apontar algumas coisas em cada um dos tópicos que foram elencados. Ensino de graduação, por exemplo. Nessa última gestão dos coordenadores, da qual participei, os cursos foram completamente reformulados, né? Um processo grande foi gerado, muitas vezes, até por uma instância externa, como a Câmara de Ensino Estadual, nas licenciaturas, mas a pertinência de que é necessário uma atualização contínua desses currículos, acho que ela já está arraigada a todos os corpos docentes, ao corpo docente e também aos representantes discentes aqui do nosso instituto. Mas não basta só isso, né? Uma coisa que está lá na nossa missão, houve uma reunião da reforma do Planes, uma coisa muito interessante, citada naquela missão, que eu posso até ver aqui para vocês, para quem não sabe, inovação, modernidade e solidez institucional, sustentando uma unidade de referência nacional e internacional, na interdisciplinaridade, nas artes e comunicação, no subsídio de políticas públicas, com atuação de excelência no ensino, pesquisa, extensão, efetiva inserção social. Ou seja, a interdisciplinaridade já está lá, né? Um grupo foi montado na gestão passada para tentar viabilizar maneiras e pensar um pouco o que poderia ser feito interdisciplinar aqui no Instituto de Artes. Foi muito rico essa experiência, acho que para todos os coordenadores e professores envolvidos, e a gente nota que há uma possibilidade de mudanças. A possibilidade de mudança, quando a gente fala interdisciplinar, que ela pode ter um conceito até mesmo geográfico diferente, geográfico que eu falo, uma visão de um conceito europeu, um conceito americano, e a gente tem aqui dentro mesmo diferença do que é esse interdisciplinar. Esse interdisciplinar nós pensamos na potencialidade, ou seja, trabalhos conjuntos com os departamentos diferenciados, com professores diferentes, e que atuam em áreas que são sombreadas, né? No estágio que nos encontramos hoje em dia, isso é possível. Uma reforma grande, popular, seria impossível nesse momento. Mas o programa cita muito isso. A atuação da gestão deve ser sempre em 3 tempos: a curto, longo e médio prazo. Ou seja, são atuações que você sabe, você tem um objetivo, por exemplo, melhorar a infraestrutura do Instituto de Artes. Uma coisa é gerir os projetos que já estão aí, já estão em vias de realização. Outra é buscar as melhorias que a gente necessita, os prédios novos, os espaços de laboratório. Cada um tem o seu tempo. Isso deve ser administrado sempre da gestão pública, pensar sempre nesses 3 estágios, né? E não deixar ao longo do tempo os objetivos de longo prazo como os últimos a serem tratados. Esse deve ser tratado desde o dia 1.
juntamente com os de curto prazo. O de médio prazo a gente até consegue administrar, mas de longo prazo, curto prazo, são sempre os primeiros a ser atingidos, né? A nossa pós-graduação, ela tem sido historicamente deixada de lado. Deixada de lado em que sentido? Ela é sempre a segunda a ser pensada, né? Na universidade há um movimento, e eu participo de várias dessas comissões, inclusive do EA2, na qual eles pensam nessa... acabou de ser criada uma comissão para fortalecimento do ensino de graduação na universidade, e que vê claramente que a universidade tem uma visão que a graduação é muito importante, né? Mas nós vivemos momentos diferentes. O momento da física pode ser realmente que agora eles têm que apoiar muito a graduação, né? Os professores têm sala, eles dão uma aula na graduação por ano, 2 na pós por ano, tem o seu laboratório, seu grupo de pesquisa, equipamentos, etc. Nós não temos isso aqui. Não temos isso. O que nós temos aqui é uma atividade na pós-graduação e na pesquisa que é muito particular, que é muito individual, sem uma diretriz e sem metas decididas de uma maneira coletiva. O colegiado ele não se reúne para decidir o que o Instituto de Arte poderia fazer para essas melhorias, né? Então, são pontos como esses que eu estou citando, de pesquisa, de ensino de graduação, na área de extensão, que eu também vejo muito semelhante à de pesquisa, que ela ainda é muito individual, ela é muito, de certa maneira, ela é ou uma divulgação cultural, que por vezes ela é limitada aqui ao próprio Instituto de Artes, ou nem chega à região limítrofe aqui, de Barão Geraldo, e ela é realmente sem inclusão social, ou seja, não há um planejamento, não há uma visão, um conceito do que deve ser a extensão do Instituto de Artes, né? E por último, a gestão administrativa de recursos humanos é um desafio imenso, né? Ela está lá no programa com a primeira frase, né? E todos nós que temos o dia a dia aqui de administradores, que estão ocupando cargo nesse momento, sabemos da dificuldade que a gente vai enfrentar nos próximos anos, né? É necessária uma ação efetiva na reformulação dessa estrutura que vivemos hoje em dia. É necessário que todas as instâncias que nós temos, que são hoje em dia, têm um caráter de suporte, algum docente, algum cargo de coordenação, que elas passam a ter um patamar mais consultivo, uma independência, que a transparência seja o mais importante dessas atitudes, né? Uma coisa que foi importante nesse processo de campanha também, apesar de estar aqui há muitos anos, foi o contato mais direto com as necessidades individuais de cada funcionário que encontrei aqui, né? Que no dia a dia, às vezes, funcionários que eu conheço há mais de 20 anos e que nunca tivemos momento de discutir o que acontece no seu local específico de trabalho, etc., né? Então você começa a notar que realmente há um desconforto, né? Vivemos num ambiente que fisicamente é feio, né? E que em alguns locais você detecta que essa função acaba sendo até depressiva, né? O funcionário se sente num ambiente ruim, mal adaptado, com muita cobrança, sem reconhecimento do seu trabalho. E sempre emperrado nesse erro de fluxograma que a gente vive aqui, que é de apagar incêndios, que é uma frase que eu tirei do próprio linguajar, conversando com as pessoas. Estou sempre apagando incêndio, estou sempre apagando incêndio. E não uma estruturação que vise o planejamento, um convívio mais interessante entre docentes, alunos e funcionários. E por último, mas acho que eu vou comentar depois um pouco mais, sobre a atuação dos alunos em instâncias que são deliberativas. Hoje em dia nós temos uma atuação que a gente vai buscar esses representantes, né? E isso ao longo do tempo vai causando um peso nas costas desses alunos, né? Há uma cobrança grande dos docentes que, você conversou com o seu representante, é uma dificuldade. Então acho que a direção tem esse papel também. Não é de substituir a representatividade, mas sim criar espaços para trazer essa participação discente nas decisões importantes da universidade como um todo. Então, termino aqui a fala e a gente está aberto para qualquer sugestão, crítica, mesmo via e-mail, mesmo no contato diário aqui. Nós temos eleição em poucos dias, mas eu acho importante
esse contato continue. Obrigado. Bom, eu queria agradecer a ambos pela